Bom dia, meus queridos. Falar depois do Klaus e da Cristine sobre segurança é um excelente desafio. Então, Walled Garden, né? Ataques ao ESP, perdão. Como se preparar para o inevitável? Porque uma hora vai acontecer. Maior ou menor, uma hora você vai ter que segurar algum tipo de ataque. Hoje se tornou, como tem um cara que trabalha comigo, ele fala que é um mecanismo anticompetitivo, né? Eu chamo isso de outras palavras, mas o escalão da palavra é muito baixo, não dá para a gente falar aqui ao vivo. Então, esse sou eu, depois a palestra vai estar disponível, né? E, resgatando um pouquinho do que eles falaram, a gente tem aí esse grave problema com a infraestrutura, várias portas abertas, né? Então, não pretendo ser repetitivo no que eles colocaram. Eles exploraram bem que essa questão de que você manter essas portas abertas na sua estrutura é uma falha antiga, recorrente, né? E que exaustivamente é dita e as pessoas normalmente não fazem nada. Só que agora você tem que encarar ataques na ordem de 500 gigas. Eu costumo brincar que um ataque de 1 giga pode te tirar do ar, dependendo da modalidade do ataque, e dependendo, não, porque eu tenho um link de 10 gigas, tá bom, tá topado? Tá, com 300 megas você sai do ar. Ele trava seu roteador. Ele não precisa ter 20 vezes mais banda que você para te tirar do ar. Ou para incomodar, né? O Brasil ocupa gloriosamente o 8º lugar no ranking de amplificadores para DDoS. Isso quer dizer que a gente é uma boa fábrica de DDoS. E agora os ataques têm um nome elegante, chamado teste de estresse, né? Que você pode gloriosamente pagar $30, né? É um teste antigo, você montava um servidor de e-mail e você queria saber se ele estava bem montado, você contratava um teste de estresse, era legítimo. Você pagava, combinava com o cara, ele te pagava um teste contra o seu equipamento e te dava um relatório. A gente só cortou a parte de avisar e gerar o relatório, né? E agora não tem mais assim, não, vou ter que fazer uma conta, Bitcoin, entrar na Deep Web para... Não precisa disso. Você pode ser um Ultimate com 55 doleta. E como o planeta é um gigantesco app, você também pode ter um app para fazer isso. Vai ficar mais fácil, né? Afinal de contas, a gente está aqui para facilitar a vida. Entendeu? Então, se defender é muito mais complexo do que atacar. Eu estou para te falar que atacar qualquer idiota ataca. Porque ele tem uma moeda muito complicada da gente competir, chamada tempo. Essa moeda é muito hostil, porque a maioria das pessoas estão extremamente ocupadas, trabalhando, fazendo a coisa certa, né? Dedicadas às suas empresas, a garantir o seu trabalho, a manter o seu sustento. E existe um grande time de... Não dá nem para chamar um time de idiotas, porque os caras normalmente eles são até intelectualmente privilegiados. Mas eles usam aquilo da forma errada, né? E aí criam essas coisas, porque um idiota não cria um negócio desse. Entendeu? Mas tem uma motivação. E essa motivação começa por esses brinquedos aqui entrando na nossa rede. Que a maioria desses brinquedos, eles vêm com 3 coisas legais dentro dele, né? 3 brinquedos dentro embutido, né? Ele tem, pelo menos, um decodificador de TV, que é a motivação para você comprar. E aí, para pagar a conta, porque se alguém aqui já cotou um redente de TV, sabe que é a coisa mais cara que tem para comprar dentro do provedor hoje, é montar um redente de TV. E os caras estão fazendo isso numa escala global. Então, isso não cai do céu, né? Alguém decodifica isso e envia essas imagens. Isso custa caro pra caramba. E para isso acontecer, o cara ele consegue a sua cooperação com um pequeno minerador de Bitcoin e uma pequena máquina para fazer ataques de DDoS, porque ele usa o seu upload, aí você não percebe. Só que com milhões de equipamentos desses, ele não precisa usar 10 MB de upload, ele pode usar 200K de 5.000 equipamentos, e aí já faz um bom estrago. Então, a grande maioria deles vem. E sabe como é que você testa? A gente ficou dias testando esse negócio com a televisão ligada. E a gente descobriu que você tem que testar com a televisão desligada. Porque, por algum motivo, ele detecta que o HDMI não está mais falando com a TV.
passa-se algumas horas, aí varia de equipamento para equipamento, e aí ele começa a trabalhar. Então, a gente ficou incessantemente testando com a TV ligada, não acontecia nada. Falei, não, eu sou um idiota, comprei 5 negócios desse à toa. Não. Quando a gente desligou a TV, a gente descobriu que ele ainda tem esse cuidado. Então, não dá para falar que é um retardado cuidando daquilo ali. É um cara que ele tem, pelo menos, um mínimo de neurônio em funcionamento. E esse tipo de bandido é muito perigoso, porque ele consegue fazer esse tipo de coisa maluca também. Entendeu? Ele consegue, de repente, como foi dito aqui, incessantemente, atualização é um negócio extremamente crítico. Porque se você não atualizar seu equipamento, eu não sou Apple maníaco, não, mas a Apple soltou lá quantos iPhone tem a versão 12, quantos Android estão atualizados para a versão 9, se eu não me engano, que é a última versão. 10% dos Androids estão atualizados. Então, assim, se você não atualizar, você pode ter um Kinder Ovo desse dentro do seu telefone. Tá? Que já veio de fábrica. Só que isso tem um ciclo, né? Então, existe o traficante de armas, tá? Que ele constrói as botnets, ele constrói o lixo, né? Constrói o mecanismo. Ele vende esse mecanismo, normalmente não é a mesma pessoa, inclusive. Ele vende esse mecanismo. Então, vai ter um nerd, tipo eu, assim, magrinho, slim fit, de 100 e poucos quilos, sentado, de cueca, fazendo esses códigos. Aí tem um cyber retardado que criminaliza o negócio. E, do outro lado, alguém para gastar dinheiro. Né? Porque, afinal de contas, esses caras não vivem de luz. Né? Tem altas contas de McDonald's envolvidas aí, porque gordinho come McDonald's mesmo. Então, precisa arrancar dinheiro de algum lugar. Então, tem um ciclo. E a gente precisa, de alguma forma, quebrar esse ciclo. Tá? E aí, a gente tem, na maioria do meu público, uma coisa chamada infraestrutura entre a vítima e o atacante propriamente dito. E um desses principais equipamentos são os routers. E encabeçando a lista desses routers, tem um fabricante chamado MikroTik, principalmente aqui na América Latina, que a penetração dele é monstruosa. Tá? Haja visto os dados do próprio PTT, é o roteador top list nos 3 maiores PTTs do país. Então, ele tem problema. Só que o Cisco também tem. O Juniper também tem. E o Huawei também tem. O principal problema desses caras normalmente está naquela piada bem velha entre a cadeira e o teclado. O problema normalmente começa ali. O cara tira o troço da caixa, espeta no rack, não faz um start kit, não faz nada. Ele acha que magicamente aquilo que foi fabricado há 2 anos atrás até chegar até ele, estava tudo bem. E não é assim, precisa atualizar a caixa. Né? E se todos os fabricantes têm bug, independente do sabor ou do amor, ou de quanto você estudou o fabricante A ou o fabricante B para tirar sua prova de certificação, você precisa olhar para aquela caixa com outros olhos, a gente fica você saber magicamente como faz uma VRF ou como faz um BGP funcionar. Né? Existem outros itens. Por quê? Porque segurança, cara, é um quebra-cabeça. Você pode fazer 50 boas práticas. Tem a 51, você não fez, o cara vai entrar por ali. E parece que não fez as outras. Principalmente quando você tem um chefe para prestar conta. Aí fala, puta, você é um retardado. Você não fez logo essa que o cara entrou? Não, mas eu fiz as outras 50. Tá, mas não interessa, eu caí. Houve a indisponibilidade. Então, você tem que ter um certo grau de paranoia até quando você começa a trabalhar com segurança, porque qualquer detalhe que você esquecer pode ser fatal e comprometer todo aquele seu currículo lindo que você tem e que você fez todas as coisas que deveriam e uma brechinha comprometeu você. Tá? E a gente gosta muito de falar de um ponto que o pessoal, principalmente aqui no Brasil, visita o provedor toda semana, às vezes 2, 3 provedores por semana, dou aula para mais de 30 provedores todo mês, que é a arquitetura de rede, porque o pessoal faz uns desenhos de rede que só por Deus pararam no tempo. Né? Ah, professor, você costuma dizer que VLAN não pode usar em backbone. Eu tive um professor que falava o seguinte, se VLAN fosse a backbone, chamava-se VWAN. Não chamava-se VLAN. Então, ela tem um espacinho no backbone? Tem. Você vai fazer o backbone inteiro com VLAN? Então, os caras que criaram MPLS são retardados. Os caras que criaram L2 transporte, tudo maluco.
Existem outros mecanismos para você transportar o que você precisa. E aí você pode ter redes com alto nível de complexidade, ou você pode ter uma rede bem simples e entender que, mesmo numa rede com a topologia simples, você tem gente para te ajudar a entender o que está acontecendo. Empresas que vão poder colaborar com você. Então, você não precisa ter uma arquitetura altamente complexa. Você pode ter uma rede simples. E se você parar para analisar, aqui a gente tem tudo. A gente tem terminação de BGP, tem venda para empresa, tem cliente doméstico, tem uma DMZzinha lá no data center, tem um cliente AS. Então, dada a maneira como os fabricantes vêm negociando as licenças hoje, principalmente, aí eu vou ser obrigado a falar, graças ao próprio MikroTik, que deu a licença, esfregou a licença na nossa cara com tudo que a gente precisa lá dentro, você não faz se você não quiser. Se você quiser, a licença permite. E aí eu costumo brincar, porque a minha certificação mais antiga é da Cisco. Então eu costumo brincar assim, pensa Cisco e aplica no MikroTik. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Pensa Cisco e aplica em qualquer outro fabricante. Porque a melhor escola é dos caras, indiscutivelmente. Melhor escola de rede, do meu ponto de vista, é a deles. Então, não interessa muito qual é o fabricante que está na minha mão. Eu normalmente olho como é que eu faria num Cisco e eu aplico na caixa que está comigo. Normalmente, o nível de problema vai lá embaixo, quando isso acontece. Agora, desculpem o Cisco maníaco. Agora, os Linux maníacos. Os caras pensam Linux, que muitos pensadores de Linux acham que uma caixa tem que fazer tudo. Principalmente a galera que fazia Squid, Firewall, NAT, tudo numa caixa só, botava nas costas, pendurava aquilo na torre, botava o cartão do rádio, mandava o enlace, quando ele vê o MikroTik, ele acha, não, beleza, agora isso aqui tem que fazer tudo também. E não é assim. Não funciona assim. Não são todos os equipamentos que têm essa capacidade. Como o pessoal da Cisco falou aqui, daquela caixa que faz BNG. É uma caixa específica para fazer aquilo. Vê se são todos os modelos. Não, tem 1 ou 2 modelos que fazem. Então, você também tem que respeitar o equipamento que você tem. Isso, para mim, é o ponto mais importante. Quando eu vou olhar para o equipamento, eu falo, tá bom, ele foi pensado para fazer o quê? Ele foi pensado para ficar num ambiente de alta densidade, ele foi pensado para ficar no poste, tem feature para isso, quantos pacotes por segundo ele segura? Porque, senão, você pode ter o melhor desenho de rede do mundo também. Se você botar a caixa no lugar errado, você montou o quebra-cabeça errado. E aí vai dar problema de todo jeito. E é esse tipo de vulnerabilidade que os caras exploram. Porque às vezes você tem uma rede nesse nível de complexidade, altamente resiliente, tudo conectado em tudo, coisa mais linda do mundo. E aí você levanta uma caixa sem uma atualização. Ou sai um patch de segurança que você não aplica. E aí? Vai cair. Entendeu? Vai dar problema. Então, volto a falar, tem que ter um certo nível de paranoia. Tá? Por quê? A arquitetura é uma peça desse quebra-cabeça. A atualização de firmware é outra peça. Senha forte é outra peça. Relação de confiança com a equipe é outra peça, porque tem gente. E o que tem gente tem um ponto grave a ser discutido. Né? E existem empresas aí dando uma força nessa direção. Então, a gente tem Manners. Esse aqui é um projeto muito legal, apoiado, inclusive, aqui pelo pessoal do NIC, de graça, só que não é para qualquer um passar no processo de crivo deles. Porque a gente tem quase 6 mil operadores de AS no Brasil e não tem 30 cara na lista. Então, assim, por que seu AS não está lá se é de graça? Porque você não quis. Porque nem cobrado é. Não, envolve dinheiro. E meu chefe é escroto, não quis pagar. Ok. Esse aqui envolve tempo. Organização, dedicação, cumprir as normas, aplicar o que eles pedem. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas dá um excelente resultado também na sua rede. Tim Camber é um dos caras mais antigos envolvidos. Então, eles têm 2 serviços. Tem o de Bogons, que está cada vez menor por causa do esgotamento do V4,
e eles têm o TRS, que é um compartilhamento de lixo que está passando pela rede, os peixes estão sendo atacados. Também 0800. Só ir lá, se cadastrar, fecha a sessão, bonitinho, resolve o seu problema. E a gente tem o Walled Garden. Está até com um mini stand aqui fora. Né? Esse é pago. Aí eu acho engraçado que essa galera vai em massa. Assim. Né? Eu até entendo que tem suporte 24/7 em português, que você pode testar o nível de segurança do seu AS, né? Que tem alguns atrativos nesse sentido. Tem vários áudios do pessoal chorando, ligando 3 horas da manhã. Pelo amor de Deus, eu estou sendo atacado, o que eu faço? Eles ajudam. Eles mandam um manual de aplicação de boas práticas, tem lá no site também. Entendeu? Então, assim, é uma plataforma que veio para poder ajudar. Isso aqui eu printei agora de manhã, antes de vir para cá. Esse é o volume de rotas com ameaças filtradas em tempo real. É quase um full route de lixo. Então, o que ele faz? O procedimento é simples. Tá? Ele protege você dessas ameaças num seguinte formato. Detecta-se a ameaça, detecta qual é a fonte, processa a informação e avisa via seção BGP. Então, você recebe uma lista de lixo em tempo real e a sua rede para de falar com essa lista de lixo. Se você estiver presente na lista de lixo, ele te avisa qual foi a categoria que você caiu. Olha, IPX caiu minerador de Bitcoin. Aí você vai lá no cliente e resolve o problema do cliente. Porque vão ter vários AS bloqueando aquele cliente de se comunicar. Por quê? Porque aquele cliente está tendo problema. Pô, Lacier, teve um pessoal aí que fez o teste e tal, e deu muito baixo, deu péssimo. Deu. O AS é seu. O bloco é seu. Está sob a sua guarda. Não, mas eu dei o /29 para uma empresa. Problema seu. O nome de quem está lá na autorização do AS? É o seu. Então, se o cara está fazendo besteira, o problema é seu. É você que tem que resolver. Não foge da raia. Ou devolve seu AS. Pega um bloco do operador e fica quieto. Agora, traz para você o problema. Então, isso aqui é a ferramenta também para te dar esse tipo de visibilidade. Se você cair em qualquer uma das listas participantes, ela vai te mostrar. Você caiu em tal lista, tal dia, tal hora, por esse motivo. Você vai lá e resolve o problema. Pronto. E com a plataforma você deixa de colaborar com o lixo. Porque você para de falar com central de controle e comando, você para de falar com minerador de Bitcoin, você para de falar com uma série de lixo em tempo real, porque o Walled Garden tem uma série de acordos com várias empresas do segmento que passam essa base de 9 em 9 minutos. Então, a atualização da tabela é feita de 9 em 9 minutos. Temos outras empresas que ajudam muito. CERT-BR encabeça essa lista, faz um trabalho excelente. Né? Temos o ISPCP da ICANN, que também está com um stand aqui fora. É muito importante, porque aqui estão os provedores latino-americanos, isso inclui a gente. Não vamos fazer do Brasil uma bolha, porque não é. Tá? E a segurança da internet é um desafio de todos. Tá? E eu só acredito em ações coletivas para resolver esse problema. Porque você, isoladamente, vai fazer igual houve as perguntas aqui. Vai cair na mão de um desses espertinhos que vão ficar fazendo você de mensalidade. Tá? Pô, assim, mas o Walled Garden você falou que era cobrado. R$ 1.956 por ano. É uma anuidade. E que você, se ainda tiver apertado, você ainda parcela em 6 vezes. Não dá para chamar nem de preço um negócio desse. Né? E contamos com todos aí para obter uma internet cada vez mais limpa. Só me deram 20 minutos. Dúvidas, anseios e angústias? Eu vou estar aqui fora no stand do Walled Garden. Caso alguém tenha alguma dúvida, tá eu e o Luiz lá fora. O Luiz está com a camisa do Walled Garden. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Então, uma salva de palmas aí para o Lacier. Muito obrigado, pessoal.